Olá, meus queridos alunos. Então, sejam bem-vindos à aula de hoje. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é bom estar de volta agora desta semana, que a gente pôde descansar um pouquinho. Espero que vocês voltem renovados, né, para nossa semana de estudos. Gostaria de mandar um beijo bem especial para o nosso amiguinho João Rodolfo, que esteve de aniversário dia 5. Beijo, João. Quero iniciar a nossa aula de hoje falando da proposta de matemática que nós vamos ter, né? Então, para a proposta dessa semana, então, é a seguinte. Nós vamos começar com uma atividade avaliativa. Acredito que vocês já sabem a tabuada dos 5 na ponta da língua, quer dizer, já sabem decor, né? Porque é uma das tabuadas mais fáceis. E também acredito que vocês já saibam a tabuada dos 6. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão pedir para a mãe de vocês ajudar vocês na gravação, mas primeiro, o que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão estudar a tabuada antes de gravar, tá? Então, como que vocês vão fazer? Vão pegar lá a tabuada, vocês vão estudar bem direitinho, porque vai valer uma nota de tabuada, como a gente fazia lá na sala de aula, tá? Como que vocês vão fazer? A mãe pode pedir a tabuada, como a prof fazia lá na sala. A mãe pode ficar atrás da câmera gravando, né? E vocês vão dizendo, a mãe diz 5 vezes 1, vocês dizem 5. A mãe diz 5 vezes 2, vocês dizem 10 e assim por diante, tá? Então, primeiro diz a tabuada do 5 e depois diz a tabuada do 6, no mesmo vídeo, tá bem? Ali eu coloquei, ó, uma observação aqui, ó. Não pode decorar só o resultado, porque decorar só o resultado não é saber a tabuada, tá? Tem que decorar a tabuada direitinho. Então, você lá, quando vai estudar, você tem que estudar 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10 e assim por diante. Professora, não adianta saber a tabuada assim. Sim, adianta saber a tabuada assim, porque isso facilita na hora da gente fazer os cálculos, principalmente de divisão. Senão vocês vão demorar muito tempo na hora de fazer os cálculos e até da multiplicação. Se vocês não souberem esse valor de multiplicação, vocês vão demorar muito tempo para fazer os cálculos. E se vocês decorarem só o resultado, também. Se você decorar só o resultado, na hora que você tem para fazer uma continha, você não vai saber. Você vai precisar ter vai precisar ter a tabuada do lado. E se você vai no supermercado e você não tem a tabuada do lado, como é que você vai fazer a conta? E se você vai lá e tem um monte de coisa para você calcular e você não sabe a tabuada, como é que você vai fazer? Então, é importante que você saiba a tabuada, tá? Então, não adianta saber só os resultados. Quem não sabe da onde que surgiu a tabuada? Então, ali, olha, eu coloquei um lembretezinho. A tabuada, eles são resultados que vão subindo dependendo do valor, e eles são divisíveis por esse valor também. Então, assim, ó, a tabuada do 5 começa com o 5 e depois vai se somando os resultados a partir do resultado que vai se somando de 5 em 5 a partir do resultado. Então, por exemplo, olha ali, ó, 5 vezes 1, o resultado dá 5. O 5 vezes 2 é o resultado 5 mais 5. Então, olha, 5 vezes 2 é 5, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 5 vezes 2 é 10. E assim por diante. A do 6 é do mesmo jeito. Tá? Então, vai subindo, a do 5 vai subindo de 5 em 5 e a do 6 vai subindo de 6 em 6. Tá? E se for fazendo a divisão, do mesmo jeito. 6 dividido por 2, então, olha ali, 6 dividido por 2 do mesmo jeito. Ó. Se você tem 6 e divide ele em 2, ó, um para mim, um para você. Um para mim, um para você. Ó, vamos fazer na mão aqui, né? Um para mim, um para você.
Um para mim, um para você, um para mim, um para você. Então, ó, 3 e 3. Então, 6, tá? Certo? Então, mas o que eu quero que vocês façam é que vocês estudem a tabuada. Professora, eu tenho que te mandar o vídeo segunda-feira da tabuada? Não precisa mandar o vídeo na segunda-feira. Pode mandar o vídeo até na sexta-feira, tá bem? Desde que vocês saibam a tabuada bem direitinho, quando vocês se sentirem à vontade para dizer, quando vocês souberem ela bem direitinho, tá bem? O que vocês vão fazer na terça-feira? Na terça-feira também é bem importante que vocês saibam as atividades que vocês vão fazer, porque ela também vai resultar numa atividade avaliativa. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão pegar lá o livro, vocês não vão precisar copiar nada, tá? Vocês vão pegar o livro lá na página 112, vai ter uma carta. Na página 116 vai ter uma carta pessoal. Na página 126 vai ter assim, aí vem carta. Então, vocês vão ter que pegar e ler essas 3 cartas aí para poder depois responder os exercícios, tá? Então, eu já coloquei as páginas aí e os exercícios. Então, primeiro vocês terão que ler essas cartas, tá certo? Então, vocês vão ler e vão fazer os exercícios de português, tá bem? Então, lá tem as perguntinhas e vocês vão fazendo as respostas lá que vai perguntando, vocês vão respondendo lá. Na quarta-feira, nós vamos ver sobre provérbios e ditados populares. Não vou aqui explicar agora por quê. Eu coloquei aqui, eu gostaria que vocês lessem, tá? Sobre os provérbios e os ditados populares, tá? Tem tudo aqui, tem a explicação de alguns provérbios e ditados populares. Aqui embaixo tem, ó, um link que vai explicar o sentido figurado e o sentido literal. Eu gostaria que vocês assistissem, porque é bem interessante e bem legal a forma como explica. Por que é que eu não vou explicar? Porque eu deixei aqui 2 vídeos que são 2 aulas bem interessantes que explicam muito mais sobre provérbios e ditados populares do que se eu fosse explicar para vocês. E vocês vão ver que provérbio e ditado popular não é só de língua portuguesa. Vocês vão ver que é de ensino religioso, vocês vão ver que é de história, vocês vão ver que tem alguns provérbios ou ditados populares que a gente fala de modo não muito correto. Então, prestem bem atenção no batatinha quando nasce esparama pelo chão, cor de burro quando foge. Prestem bem atenção se isso aí é verdade, ou se não tem outro que a gente fala que não é muito certo, os ossos do ofício. Então, eu gostaria que vocês assistissem essas 2 aulas, uma de 18 minutos e a outra de 13 minutos, que vocês vão entender bem o que é isso. E prestem bem atenção nas explicações que tem aí, tá? Depois disso, o que vocês vão fazer? Eu quero que vocês pesquisem e escrevam no caderno 10 provérbios, tá? Daí também vocês vão entender por que eu coloquei ali provérbios ou ditados populares, tá? Porque provérbios e ditados populares, a gente pode dizer que eles são sinônimos, ou seja, que é a mesma coisa. Tem uns que dizem que provérbio é uma coisa e ditado popular é outra, mas, na verdade, é a mesma coisa, tá? Provérbios, alguns têm... alguns dizem que provérbios é porque ele tem uma assinatura, tem alguém que é identificado, que tem uma pessoa que escreveu. E o ditado popular não, é porque não tem uma pessoa que identifica ele.
enfim. Mas daí assistam a aula que vocês vão entender direitinho, tá bem? O que é a atividade avaliativa, então, de português? A atividade avaliativa de português, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês, então, peguem lá aquelas 3 páginas lá que tem as cartas, né? A página 112 do livro, a 116 e a 126. São 3 cartas que tem lá, tá? O que eu quero que vocês façam? Quero que vocês escolham uma das 3 cartas, ensaiem bem a leitura das cartas. Quando vocês se sentirem bem à vontade, que vocês já sabem ler com pontuação, que sabem ler todas as palavras, já sabem bem direitinho como que vocês vão ler aquela carta para a professora, aí vocês pedem para a mãe gravar o vídeo. Mas não é só isso. Também quero que no mesmo vídeo vocês escolham 3 provérbios que vocês fizeram aqui, ó, nesse exercício. Quero que vocês escolham 3 provérbios ou ditados populares, né, que vocês pesquisaram, e quero que vocês façam a leitura para mim. Então, primeiro vocês vão escolher uma das 3 cartas, vão estudar e vão ler para mim no vídeo. Então, a mãe vai gravar vocês fazendo a leitura, tá? E depois que vocês terminarem a leitura do livro, vocês vão pegar lá no caderno e vocês vão ler os 3 provérbios que vocês escolheram, tá? Então, essa é a atividade avaliativa de português. Bem simples, bem tranquila. Lembrem de fazer toda a pontuação direitinho, lembrar de respeitar o ponto final, vírgula, ponto de exclamação, ler tudo com calma, ler todas as palavras, tá? Então, leiam bem antes. Nada de pegar a primeira vez e pedir para a mãe gravar o vídeo da primeira vez. Lembrem que está valendo nota de leitura, tá bem? Depois, na quinta-feira, o que eu quero que vocês façam? Na quinta-feira, vocês vão pegar... Lembra que eu falei que esses provérbios também, ou ditados populares, eles não são só de língua portuguesa. Eles também têm um pouquinho a ver com ensino religioso, porque eles vão tratar sempre de ensinamentos, eles vão trazer ensinamentos para a gente. Como eles vão trazer algum ensinamento, eu gostaria que vocês escolhessem o ditado popular que vocês mais se identificaram. Vocês vão escolher um. E aí vocês vão transcrever, quer dizer, vocês vão escrever ele no caderno de ensino religioso. E depois vocês vão fazer um desenho desse provérbio que vocês escolheram. Tá bem? Então, é bem simples a atividade, tá? Então, por exemplo, assim, ó. Aqui, ó, tem um desenho aqui, ó. Que tem um provérbio que diz assim, ó. Um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferecem flores. Então, aqui é um provérbio chinês. Então, ó, aqui tem um desenho, ó. Um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. Então, sempre fica um pouquinho de coisa boa nas mãos de quem também está oferecendo, na pessoa que está oferecendo alguma coisa para o outro. Então, se a gente oferece coisa boa para o outro, sempre fica um pouco de coisa boa para nós. Então, cuidado com aquilo que a gente oferece para o outro. Então, cuidar também se a gente oferece flores para o outro, se a gente oferece flores ou se a gente oferece coisas boas para o outro, fica um pouquinho para nós também. Agora, a gente tem que cuidar, porque se a gente oferece coisa ruim para o outro, pode ser que a gente também fica com coisa ruim para nós. Então, lembrar do provérbio chinês aí. Um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. Mas, assim, aqui tem um exemplo de um desenho, tá?
Então, assim, vão olhando, vocês podem pesquisar, tem inúmeros, vocês vão ver ali que tanto em uma das aulas quanto na outra, tem dois professores ali, tem um professor e tem um monge, na verdade um padre, né? Eles vão falar que cada um tem mais de 2.000 provérbios registrados, mas se vocês pesquisarem na internet, tem uma infinidade de provérbios, e de repente, se vocês perguntarem para o pai ou para a mãe, ou mesmo com esses exemplos que aparecem aqui, ó, dá com os burros na água, as paredes têm ouvido, que tudo acabou em pizza, cada macaco no seu galho. Então, assim, só de falar desses aí, de repente vocês conversando com o pai e a mãe de vocês, até eles vão lembrar de algum provérbio para ajudar vocês. Mas primeiro assistam às aulas para vocês compreenderem, tá bem? Então, de ensino religioso, vocês vão escolher um desses provérbios para transcrever ele, quer dizer, escrever lá no caderno de desenho aquele que vocês escolheram e fazer um desenho. Por que eu quero que vocês transcrevam? Para depois lembrar o que foi que vocês escolheram e para mim saber o desenho se tem alguma coisa a ver com aquilo que vocês fizeram, tá bem? Se vocês não sabem como desenhar, vocês devem pesquisar o que ele significa. Senão não vai adiantar de nada se você não pesquisar e não saber o que ele quer dizer, que ensinamento que ele vai trazer. Então, sempre é bom que você pesquise para saber o que aquele provérbio que você está querendo escrever, ele está querendo dizer. Olha, e foi uma das coisas que eu até coloquei aqui, ó. Pesquise e escreva no caderno 10 provérbios ou ditados populares. Vocês vão só escrever os provérbios. Porém, lembrar de pesquisar qual o ensinamento. A pesquisa é apenas para que você saiba o que aquele provérbio ou ditado popular quer transmitir. Não precisa anotar, mas a gente precisa saber o que aquele provérbio quer dizer, tá? Certinho? E o último dia, então, matemática, né? Dia 14, na sexta-feira. Então, vocês também não vão precisar copiar nada, eu quero que vocês respondam no livro. O que vocês vão responder no livro? Bem, então lá na página 30 e na página 31, vocês vão ter que ler tabelas, tá? Então, algumas tabelas vocês vão ver na vertical, quer dizer, na vertical, e outras vocês vão ver na horizontal, tá? Vai ter situações, problemas, claro que tudo tem a ver com aquelas tabelas, tanto na página 30 quanto na 31. Na página 32 também, se não me engano. Depois vocês vão ter lá exercícios também que vão falar sobre unidade, dezena e centena, agora eu não me lembro quais são as páginas, tá? Também vai falar unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Vai ter também exercícios sobre maior e menor. Depois vai ter situações, problemas, tá? Então, as situações, problemas vai estar lá na página 34 e na página 35, tá? Que vai ser as situações, problemas de adição e subtração. Vai ter ali para começar e para refletir, tá? Na página 34 e na página 35, tá? Adição e subtração. Na página 40, vai ter exercícios, no início lá da página vai ter assim, ó, vai ter o título que diz assim, aproximação e estimativa. O que seria esse título, aproximação e estimativa? Então, para que vocês não fiquem assim, a professora não explicou o que é isso, aproximação e estimativa é a mesma coisa que a gente falar de arredondamento, tá? Então, o número se aproxima de, quem chega mais perto de, tá? Então, mais perto da unidade, mais perto da dezena, mais perto da centena, mais perto da unidade de milhar, mais perto da dezena de milhar, tá? Então, a página 40, 41
vai falar sobre arredondamento, tá? Então, vai ter ali situações, problemas de arredondamento, então, vai ser a estimativa ou aproximação. Então, prestem bem atenção nos valores, não é muito difícil, só que vocês vão ter que ler com calma e fazer com calma. Vocês vão ter que fazer continhas, então, assim, é continha de adição e continha de subtração, tá bem? Não precisa me mandar fotos. As únicas coisas que eu preciso são os vídeos da atividade avaliativa. Atividade avaliativa de português aqui, né? O vídeo lendo a carta e lendo os 3 provérbios. E a atividade avaliativa aqui da tabuada do 5 e do 6, tá bem? Procurem ser justos e procurem ser honestos na hora de fazer a atividade. Certinho? Conto com a participação, com a colaboração de vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida da atividade, que os pais precisam de orientação, coisa assim, a prof está na escola todas as quintas-feiras, das 7 da manhã até a 1 da tarde. E também pode me chamar no WhatsApp que a professora atende, tá bom? Beijo e uma boa semana de estudo para nós, tá bem? Tchau, tchau!